Questão número 7 de Física da FUVEST 2023. Nós temos um sistema com Sol, Terra e uma certa massinha chamada Webb. É um satélite estacionário, onde ele se encontra com a mesma rotação de tempo que a Terra, o mesmo período de rotação, portanto 24 horas. É o que chamamos de satélite geoestacionário. Cabe a observação de que esses satélites atualmente estão conseguindo coletar dados a respeito do Sol, nos informando que ele é o principal responsável pelo efeito estufa na Terra, e não a poluição de CO2, que nós emitimos pela combustão de combustível fóssil. Nessa questão ele pergunta a razão entre a força atuando em Webb, entre Sol e ele, e a força da Terra, entre Terra e Sol. Veja que a própria questão ela é muito coerente com relação às magnitudes das massas. A força do Sol ela é muito mais pronunciada em relação à Terra em si, mesmo estando próxima. A partir deste dado, e sabendo que a força apresenta essas variáveis, velocidade angular ao quadrado, raio que define esse centro, que define a circunferência da sua movimentação, e a massa do planeta. A partir então destes dados, vamos lembrar que ômega, velocidade angular, é 2π sobre t, que é o período de rotação. E nós acabamos de mencionar que o tempo de rotação é o mesmo. 24 horas é o período de rotação de Webb e também é o mesmo período de rotação da Terra. Portanto, o nosso coeficiente, a nossa velocidade angular, ela é constante para os dois casos. Isso nos permite alguns cancelamentos. Bom, se a força do Webb depende da massa dele, da velocidade angular dele ao quadrado e do raio de curvatura entre ele e a Terra, entre ele e o Sol. Cá está a fórmula. A força que atua na Terra depende da massa da Terra, da velocidade angular ao quadrado e do raio da Terra. Veja, o grande truque da questão estava nessa informação, de que o satélite tem um período igual da Terra, portanto, velocidade angular constante. Isso garante um cancelamento deste W, desta velocidade angular, o que resulta já na resposta. A razão entre as forças do satélite Webb e da Terra depende da multiplicação entre a massa e raio dividido pela massa e raio da Terra, o que nos dá a letra C.